Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cala a Boca Thiago. Eu sou o TH Magaldi e hoje vamos com um vídeo difícil, um vídeo polêmica. Essa semana aqui no canal tá recheado de polêmicas e hoje a gente vai analisar a reportagem com o George R. Martin, a entrevista que o The Hollywood Reporter fez com o George R. Martin e que saiu justamente no dia de hoje, o dia 15 de janeiro de 2026. Uma entrevista bastante extensa que o Martin deu para o The Hollywood Reporter. Fazia tempo que eu não lia uma entrevista tão extensa e tão aberta do George R. Martin sobre alguns tópicos relacionados às Crônicas de Gelo e Fogo, aos Ventos do Inverno, a House of the Dragon e etc. Então é uma entrevista que parece ser bastante importante, que já está repercutindo na mídia, especialmente por conta das declarações que o Martin faz nessa entrevista sobre o Ryan Condal, que é o produtor executivo de House of the Dragon. Mas eu imagino que em algum momento a mídia vai começar a repercutir também aquilo que o Martin fala sobre os Ventos do Inverno, que eu acho que para mim é a parte mais importante dessa entrevista. E, de fato, já vou adiantar aqui, ela não é uma entrevista que nos anima ou nos motiva. Ela tem pontos que eu considero bastante negativos em relação a todo o processo dos Ventos do Inverno, mas ela também traz alguns pontos bem interessantes e até algumas brechas que podem ser animadoras para a parte da comunidade. Eu acho que tem pontos para a gente se animar em alguns tópicos específicos, alguns até que fogem dos Ventos do Inverno. E, de modo geral, eu também já preciso dizer, bom, primeiramente, deixe seu like, se inscreve no canal, caso você queira acompanhar mais sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, inclusive Cavaleiros dos Sete Reinos e as reviews aí dos episódios que vão sair nos próximos dias, já se inscreve no canal. Mas bom, eu acho que o primeiro ponto que eu queria comentar, a gente vai ler a entrevista na íntegra aqui, é uma entrevista bastante longa, mas como eu sempre faço aqui no canal, eu acho que a forma mais transparente de abordar qualquer assunto que seja relacionado a notícias e tudo mais é vendo o conteúdo original na íntegra, então é o que a gente vai fazer aqui. Mas eu já preciso dizer que quem acompanha o canal com frequência, quem participa ativamente das discussões que a gente propõe aqui no canal, no grupo de membros. Eu acho que quem faz parte ativa, pelo menos da comunidade do canal, não só das crônicas, vai perceber que muito do que o Martin traz aqui, das falas que ele tem sobre os ventos, sobre o processo de escrita, vai ver que nada aqui é muita novidade. Acho que tem um ponto ou outro que é mais surpreendente de falas do Martin, alguns negativos de fato, mas você vai ver que nada foge muito do que a gente geralmente fala aqui. Inclusive eu acho que muitos pontos que o Martin traz sobre os Ventos do Inverno, sobre até os spin-offs de Game of Thrones, são pontos que eu sempre trabalhei no canal. Então é até engraçado ver algumas das minhas ideias sendo não necessariamente confirmadas, até porque outras pessoas também comentavam isso, mas a gente recebendo essa validação, esse embasamento através das falas do Martin aqui. Então eu vou comentar ponto a ponto conforme a gente for lendo e no final do vídeo eu vou trazer a minha opinião, minha conclusão final sobre o assunto, beleza? Então bora lá. Bom, tá aqui a matéria do Hollywood Reporter publicada hoje. Essa entrevista com o Martin, ela foi feita em novembro de 2025. Então, ela foi feita ali em novembro, finalzinho de novembro, e foi publicada só agora em janeiro. Então, já tem mais de, basicamente, 2 meses quase, que essa entrevista foi feita com o George R. Martin. É importante levar isso em consideração. Mas vamos lá, o título dela é Pesada é a Coroa, George R. Martin, sobre seus triunfos e tormentos. Também preciso avisar que aqui, eu li o texto em inglês, ele inteiro. Aqui depois eu dei uma revisada nele com a tradução do Google Tradutor mesmo na página, para ficar mais fácil a leitura. O Google Tradutor dá algumas cagadas na tradução, em vários pontos, mas eu também, para alguns trechos, peguei uma tradução do ChatGPT um pouco mais coerente para a gente comentar, mas são poucos trechos, quando tiver esses problemas de tradução eu comento também. Bom, vamos lá. Em 2015, George R. Martin confessou ter 2 preocupações que definiriam seu futuro e mudariam para sempre o mundo do entretenimento fantástico. Estávamos tomando café da manhã em São Francisco, antes do evento de estreia da 5ª temporada de Game of Thrones, na HBO. Martin escrevia profissionalmente ficção científica e fantasia desde seu aclamado romance de estreia, Dying of Light, de 1977, e havia tentado uma carreira como roteirista em programas de TV em Los Angeles na década de 80, antes de lançar sua série de sucesso, As Crônicas de Gelo e Fogo, que serviu de base para Game of Thrones. Seus livros pegavam elementos de alta fantasia e os combinavam com uma narrativa inspirada na história brutal e imprópria para menores de idade da política e da guerra na Europa medieval.
Ao longo do caminho, Martin se tornou uma figura célebre com visual peculiar, com sua barba branca espessa, boné de pescador, óculos e suspensórios, como um Papai Noel steampunk dos anos 20. Entre uma garfada e outra de ovos Benedict, Martin disse que não conseguia acreditar que estava sendo parodiado em South Park e Saturday Night Live. Em poucos anos, Martin se tornou o autor mais conhecido do país depois de Stephen King. Foi uma conquista extraordinária para o filho de um estivador de Nova Jersey que começou vendendo histórias de monstros para os colegas de escola por 10 centavos cada. Martin me contou que sua primeira preocupação era que a HBO talvez nunca mais produzisse outra série baseada no universo de Game of Thrones. Ele tinha material para 100 outras séries, disse, mas os executivos da HBO ainda não estavam interessados em fazer spin-offs. Martin não queria ser um sucesso passageiro em Hollywood. Ele esperava que sua criação fantástica se transformasse em uma franquia que a mantivesse viva por gerações. A segunda preocupação de Martin era uma que ele tinha desde 2011, quando Game of Thrones estreou e seu último livro da saga, As Crônicas de Gelo e Fogo, A Dança dos Dragões, foi publicado. Ele ainda precisava escrever mais 2 livros, Os Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera, para terminar a saga, e o tempo estava se esgotando. Os enredos da série da HBO estavam prestes a ultrapassar a narrativa de seus livros. Preciso terminar o próximo livro, lamentou Martin. A escrita em si está ficando mais difícil. Estou reescrevendo, estou com dificuldades. Talvez eu esteja sendo otimista demais sobre a rapidez com que consigo escrever essas coisas. Estou tentando cortar tudo o que posso para liberar espaço e terminar isso. Bom, acho que esse aqui já é o primeiro ponto que vale a pena a gente conversar. O Martin fala que esse primeiro trecho da entrevista, essa introdução, é o autor do texto relembrando de uma conversa que ele teve com o George R. R. Martin 10 anos atrás, né, por 2015. Então por isso que ele fala que na época o Martin estava preocupado com a HBO não querer fazer novos spin-offs e estava preocupado com a série ultrapassar os livros. E aí ele fala, preciso terminar o próximo livro, a escrita em si está ficando mais difícil, estou reescrevendo, estou com dificuldades, talvez esteja sendo otimista demais sobre a rapidez com que consigo escrever essas coisas. Estou tentando cortar tudo o que posso para liberar espaço e terminar isso. Eu acho que esse trecho já me faz pensar muito sobre a teoria que eu sempre trabalhei aqui no canal, sobre o Martin ter feito uma primeira versão de Os Ventos do Inverno entre 2011 e 2016, uma versão muito mais apressada, uma versão que focava muito em tentar terminar o livro logo para que a série não ultrapassasse o 6º livro. E acho que o Martin, aqui nessa fala, que o autor do texto está relembrando, recuperando, e como foi publicado com a autorização do Martin, imagino que isso reflita de fato o que o Martin disse na época, o Martin fez isso cortando trechos, inclusive, dos Ventos do Inverno, para tentar encaixar num livro que pudesse ser publicado em 2016. Eu imagino que no momento, e para mim isso reforça minha teoria, que no momento em que o Martin percebeu que não daria jeito, não conseguiria de forma nenhuma publicar Os Ventos do Inverno para 2016, ele reiniciou o processo. E aí, tudo aquilo que ele tinha sido feito de 2011 a 2016 foi basicamente perdido, e o livro que o Martin está escrevendo hoje em dia é de 2016 até agora. Isso justifica o atraso? Não justifica o atraso, né? Ainda são 10 anos, ainda é muito tempo, blá 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 blá. Mas eu acredito nessa teoria, acredito que teve essa questão do Martin fazer uma versão rushada de Os Ventos do Inverno, tentando publicar a todo custo, mas não deu certo, né? Isso não funcionou e acabou que de 2016 até hoje ele precisou reiniciar esse processo. E eu acho que esse trecho é um desses trechos que eu acho que dá mais embasamento para essa teoria. Vamos continuar. 10 anos depois, Martin senta-se em seu bar em Santa Fé, a taverna que se chama Milk of the Pope, Leite da Papoula, uma referência ao tônico opiáceo de Game of Thrones, mas não é oficialmente baseado na série. Vendi Westeros para a Warner Bros. Em 2007, ele ressalta. O bar fica ao lado de sua livraria Beastly Books, que por sua vez fica ao lado do cinema Jean Cocteau Cinema, e aos poucos passos de um trem pintado como um dragão que oferece passeios de um dia. Os moradores locais costumam parar Martin para agradecê-lo por tudo que ele fez pela cidade. Estima-se que o autor tem um patrimônio de cerca de 120 milhões de dólares, embora leve uma vida bastante humilde. Eu achei pouco, tá? Esse patrimônio de 120 milhões de dólares. Aqui mesmo no texto ele vai dizer que as Crônicas de Gelo e Fogo já venderam 100 milhões de livros. Então você pensa, a renda de 100 milhões de livros, claro que não é 100%, né? Geralmente é 10% disso, ou um pouco mais para autores maiores. Mas
100 milhões de livros vendidos, mais os direitos de Cavaleiro Sete Reinos, mais os direitos de House of the Dragon, de Game of Thrones, era de pensar que ele tivesse até um patrimônio maior. Em muitos aspectos, Martin parece mas claro que não é pouco dinheiro, né? Obviamente, ele está multimilionário. Em muitos aspectos, Martin parece o mesmo de sempre. Ele é inteligente e cativante. Sua voz é vibrante, no entanto, sua barba está mais rala e ele tem mais dificuldades para caminhar. Ele também perdeu peso, mas ao contrário das especulações mórbidas na internet, isso não se deve a nenhum problema de saúde. Pelo jeito, o meu coisa de anúncios também acha que eu tenho 120 milhões de dólares na conta, né? Pra estar me oferecendo o relógio da Swarovski, mas tudo bem. Nunca pensei que viveria até os 77 anos, diz Martin. Sou velho, então tenho alguns problemas de gente velha. Às vezes, minha lombar dói. Não gosto de ficar parado, mas me sinto bem. Talvez você devesse usar isso como manchete. George R. R. Martin não está morrendo. Eu achei esse um ponto importante também da conversa. Eu acho que o Martin se incomoda bastante com essa questão das críticas, dos comentários. Eu acho que isso aqui é o ponto central de toda a premissa do texto, de todo o embasamento que está por trás do texto. Mas eu vou falar sobre isso mais pro final. A preocupação de Martin com a sobrevivência do seu reino em Westeros provou-se infundada. O primeiro spin-off de Game of Thrones, a prequela House of the Dragon, baseada no livro Fogo e Sangue de Martin, foi um sucesso para a HBO e estreará sua terceira temporada este ano. Outra prequela prestes a estrear, Cavaleiro Sete Reinos, é baseado nas novelas de Dunk and Egg, do Martin. Há várias outras histórias ambientadas em Westeros em desenvolvimento na HBO, enquanto uma peça teatral no West End de Londres, The Iron Throne, em breve dramatizará a história da rebelião do Robert. Isso aqui é grande pra gente, tá? É uma das grandes confirmações de que essa série não é só uma ideia, porque até agora a gente só tinha ouvido falar dela no blog do Martin, o que sempre dava a entender que era uma coisa que estava muito no começo, mas por estar sendo divulgada no The Hollywood Reporter, um dos maiores portais de notícias de entretenimento do mundo, me dá a impressão de que então essa série está realmente em desenvolvimento, essa peça teatral que vai adaptar nada mais, nada menos do que não só o torneio de Harrenhal, como parte da história da rebelião do Robert. Isso é gigante e é talvez a história que nós, fãs, mais quiséssemos ver sendo adaptada de alguma forma, né? A história da rebelião. Uma peça de teatro no primeiro momento, mas realmente muito promissor. Vai ver, eu vou ter que ir para Londres cedo ou tarde. Começar a juntar dinheiro já. Martin também lançou empreendimentos populares, além de sua franquia mais conhecida. Ele é produtor executivo do aclamado drama policial Tribal Navarro, da AMC, Dark Winds, e colaborou no jogo de fantasia de sucesso Elden Ring. Ele é um dos investidores fundadores da Meow Wolf, a inovadora experiência de arte imersiva que foi lançada em Santa Fé em 2016 e desde então se expandiu para outras 4 cidades. Martin queria construir um império e conseguiu. No entanto, produtivo é a última palavra que qualquer fã de Game of Thrones usaria para descrevê-lo. A preocupação do autor de não conseguir terminar Os Ventos do Inverno se confirmou de forma impressionante. Sua torturante incapacidade de terminar o livro, George, como Orders Online costumam criticar, é quase tão impressionante à sua maneira quanto seu sucesso em tudo mais. O texto continua, mas primeiro vamos falar sobre a nova série, que tem uma vibe despretensiosa e descontraída em comparação com Game of Thrones ou Dragon Ball. Aqui é um dos momentos de erro do texto, porque ele começa a usar uma abreviação para House of the Dragon. Que página merda essa do Hollywood Reporter. Ele começa a usar uma abreviação que é Dragon, e aí o Google Tradutor fica tentando por algum motivo preencher o que é, como se estivesse faltando um termo. E aí ele fica traduzindo como Dragon Ball. Não sei porquê, mas não é Dragon Ball, é House of the Dragon que ele está falando aqui. A ação se passa quase inteiramente em um torneio de justas em uma região rural isolada de Westeros e acompanha o cavaleiro sem um tostão, Ser Duncan no alto, e seu pequeno escudeiro de 10 anos, enquanto eles entram no torneio para melhorar suas vidas. Ao longo de 6 episódios, a dupla simpática enfrenta uma série de lords rivais poderosos. Dunk and Egg enfrentam grandes perigos shakespearianos em Westeros, mas também há muito humor e emoção ao longo do caminho, diz Francesca Orsi, chefe de programação de drama da HBO. A série foi concebida para ser algo muito diferente, diz Martin, que atua como co-criador e produtor executivo. O resultado foi ótimo, estou muito feliz com a primeira temporada.
A escolha do elenco foi um sucesso absoluto. O showrunner Ira Parker é fantástico e parece ter as mesmas prioridades que eu. Ele está tentando fazer algo que seja muito fiel aos personagens. Segundo Martin, a série surgiu porque a HBO estava procurando um projeto em que pudéssemos controlar um pouco o orçamento. Cada episódio de House of the Dragon custa cerca de 20 milhões de dólares, e a emissora já havia encurtado a segunda temporada para incluir uma sequência de batalha cara na terceira temporada. Não tem dragões nem grandes batalhas, diz Martin. Tem um campo, muitas tendas e alguns cavalos. Quando o projeto foi anunciado há 2 anos, a comunidade de imprensa da HBO sugeriu que a série marcaria o retorno de Martin à escrita de roteiros, mas ele ainda não escreveu um episódio de TV desde a 4ª temporada de Game of Thrones. Sempre existiu a possibilidade de eu escrever para a série, diz ele, mas aí as coisas aconteceram e de repente tenho outras prioridades. Apesar disso, Martin está extremamente envolvido criativamente. Em Cavaleiro, Sete Reinos e House of the Dragon, Martin inicialmente organizou um encontro de roteiristas em Santa Fé para ajudar a definir a série. Eu reúno o showrunner com 4 ou 5 roteiristas que conheço. Alguns são roteiristas de TV, outros são romancistas de fantasia, que realmente conhecem o universo da série e nos reunimos por uma semana, diz ele. Parker descreveu o encontro como uma das semanas mais divertidas e criativas que já tive em toda a minha carreira. E observa que, durante a escrita dos episódios, George esteve presente em cada etapa do processo. Ele tem sido adorável. Considero-o um amigo agora. Com uma produção e um escopo bastante modestos em comparação com Game of Thrones e House of the Dragon, Parker admite estar preocupado se os fãs irão acolhê-la, a série. As primeiras críticas, pelo menos, são bastante positivas, com o nosso crítico do Hollywood Reporter chamando a série de menor, mais inteligente e mais engraçada do que as suas antecessoras. Bastante positivo. No fim das contas, somos Game of Thrones sem toda aquela parafernália, diz Parker. Temos um dos ingredientes, 2 personagens incomuns, como Arya e Cão de Caça, ou Brienne e Podrick, que são colocados juntos e passam por transformações. Espero que seja isso que fez Game of Thrones funcionar. É uma grande parte do que representou para mim. A primeira temporada é fiel à estreia de Martin na série Dunk and Egg, intitulada O Cavaleiro Andante, e a segunda temporada, que já foi aprovada, será baseada em sua novela A Espada Juramentada. Bom, até aqui, nessa parte de Cavaleiro dos Sete Reinos, nenhuma novidade, né? Coisas que nós fãs já sabemos, que Cavaleiro dos Sete Reinos tem um orçamento menor, é uma série em menor escala em relação a Game of Thrones House of the Dragon, que os dilemas são menores, nenhuma novidade em relação a isso. Mas aqui tem um trecho interessante. Existe, no entanto, um problema potencial para o futuro da série. A grande questão é que eu só escrevi 3 novelas e tenho muito mais histórias sobre Dunk and Egg na minha cabeça, diz Martin, parecendo um pouco envergonhado. Preciso colocá-las no papel. Comecei a escrever 2 em momentos diferentes do ano passado. Uma se passa em Winterfell e a outra nas Terras Fluviais. Ou George, eu digo. Não, de novo. Então, aqui, outro ponto muito importante. O Martin estava escrevendo Cavaleiro dos Sete Reinos. A gente já sabia, por coisas que o Martin tinha falado no blog, do Nora Blog, que paralelamente à escrita de Os Ventos do Inverno, o Martin estava escrevendo também algo para o Fogo e Sangue Parte 2. Então, ele estava alternando em alguns momentos a escrita. Ele não explicou quanto, ele não explicou como essa alternação acontecia, né? Se era uma coisa muito frequente, se tinha sido algumas vezes durante o ano. Ele só dá a entender lá no blog dele que ele fazia essa alternação entre uma obra e outra em algum momento de um ano de 2024 e 2025. E aqui, como essa matéria foi escrita em 2025, o Martin está falando que em 2024, em algum momento, ele começou a escrever 2 contos de Cavaleiro dos Sete Reinos. Um que se passa em Winterfell e outro nas Terras Fluviais. O texto dá a entender aqui também, a frase do Martin dá a entender que ele começou a escrever, mas que não foi muito pra frente. Até porque ele tá falando de 2024 e a entrevista em 2025, e pelo que indica, ele começou a escrever em 2024, mas não deu sequência nem naquele ano, nem em 2025 ele deu sequência para esses novos contos. Mas é uma informação nova, uma informação, acho que negativa em relação ao que o Martin sempre falou da prioridade dos Ventos do Inverno, mas algo que ele já tinha comentado em relação ao Fogo e Sangue, que estaria escrevendo também junto, e uma informação nova, positiva para quem é muito fã de Cavaleiro dos Sete Reinos. São histórias bem mais curtas, bem mais fáceis de consumir, provavelmente mais fáceis de escrever também. Enfim, em relação não só ao andamento, pode ser que também seja
aqui também volte aquela coisa da pressão da HBO, afinal, se a série de Cavaleiros dos Sete Reinos for um sucesso, eles precisam de mais contos o quanto antes para continuar, para saber se eles vão continuar a adaptação, fora que em Cavaleiros dos Sete Reinos tem uma questão importante que é a idade do ator do Egg, né? Que é um ator criança e que não vai continuar criança por muito tempo, porque quando chega na puberdade muda muito. A gente já viu séries recentes como a série do Avatar e a série de Percy Jackson, da primeira para a segunda temporada, o salto de crescimento, de amadurecimento dos atores é bizarro. Eu acho que no ponto de Percy Jackson, inclusive, já fica questionável como que eles vão conseguir adaptar tudo antes que os atores virem adultos, interpretando crianças, porque a história canônica se passa em curto período de tempo, a história da vida real vai se passar em muitos anos, né? Então tem esse ponto para pensar também. E acho que Game of Thrones tem a questão do Egg, que a HBO pode estar pressionando o Martin para escrever algum conto de Cavaleiros dos Sete Reinos, mesmo antes de terminar os Ventos do Inverno, para poder ter mais temporadas da série. Pode ter alguma questão contratual aí também. Enfim, Martin disse que começou a escrever, mas que deu a entender que não deu continuidade para esses novos contos. O Reino em Expansão. Todos os livros, programas, eventos e negócios de Martin vêm com seu próprio conjunto de distrações que se acumulam e competem por sua atenção. Algumas delas envolvem trabalhar com escritores em projetos potenciais de Game of Thrones ainda não anunciados. Esse aqui é um dos momentos mais interessantes, eu acho, da entrevista. Uma das ideias relatadas anteriormente é baseada no personagem Serpente Marinha, da série de House of the Dragon. Esse projeto foi discretamente alterado de um filme com atores reais para uma animação visando reduzir custos. Aqui não tem nenhuma surpresa também. A gente já sabia que essa série ou filme do Corlys Velaryon, que inicialmente seria uma produção live action, passou para ser uma animação. Isso já tinha sido dito antes, mas olhem essa informação aqui. Outra ideia é baseada na conquista de Westeros pelo rei Aegon Targaryen e está sendo desenvolvida pela HBO como uma possível série dramática e pela equipe da Warner Bros. Como um filme de grande orçamento no estilo de Duna. Essa é outra coisa que eu sempre trouxe aqui no canal, que fazia muito mais sentido um filme da Conquista do que uma série da Conquista. Tanto porque o formato da história da Conquista acho que combinaria mais com um filme de grande orçamento e poderia funcionar muito bem, quanto pelo fato de que isso daria uma renovada no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, no universo cinematográfico de Game of Thrones. Seria uma forma de atrair novos fãs, porque um filme tem mais impacto, tem outro tipo de distribuição, atinge públicos muito diferentes de uma série. Então eu acho que seria ideal para o universo de Game of Thrones, para dar uma renovada e para não saturar, que a Conquista fosse aproveitada como um filme. E parece que a Warner Bros. Concorda, tanto que eles estão pensando também num filme de grande orçamento no estilo de Duna. Para mim, seria fantástico. Uma das melhores coisas que poderia acontecer com o universo de Game of Thrones seria um filme da Conquista e não uma série da Conquista. Apesar de que aqui deixa claro que eles também estão trabalhando na ideia de uma série. Então eu imagino que tem uma equipe com planos pensando em formatos para uma série, mais voltado ali para a galera da HBO, e uma equipe da Warner pensando numa estratégia para um filme, e provavelmente os executivos vão analisar as duas estratégias da série do filme e eventualmente vão decidir. Mas o fato de também estar sendo citado um filme aqui pela primeira vez de forma mais clara, eu acho muito positivo, mostra que a ideia do filme não é um delírio, é algo que está realmente acontecendo, e é algo que eu já trazia aqui no canal, que era uma possibilidade, na minha opinião, melhor do que uma série. Mas uma das ideias é fruto da mais intrigante de todas as propostas pós-Game of Thrones, a sequência descartada de Jon Snow. Martin resiste há tempos a continuações de Game of Thrones, porque o final de seus livros de As Crônicas de Gelo e Fogo não se alinha com o da série, e ele quer evitar canonizar ainda mais o controverso final de Game of Thrones, mesmo sem ter escrito o seu próprio final ainda. O final dos livros será significativamente diferente, diz Martin. Alguns personagens que estão vivos no meu livro estarão mortos na série e vice-versa. Martin concluiu que Jon, interpretado por Kit Harington em Game of Thrones, seria o personagem mais seguro para uma sequência, já que ele foi exilado para o norte da muralha no final da série, e retomar sua história, não precisaria incluir e revelar o que aconteceu com os outros personagens principais no sul. De novo, o Martin reforçando um ponto muito importante, que o final da série é muito diferente do final dos livros, e que parte da resistência de fazer qualquer continuação de Game of Thrones, qualquer série spin-off de continuação de Game of Thrones, é porque o Martin não quer concretizar ainda mais aquele final da série, porque um spin-off que continua aquele final, provavelmente validaria as coisas que aconteceram ali na série, e o Martin não tem intenção disso.
Por quê? Porque o final é diferente. Então, mais uma vez, reforçando, para quem gosta de insistir que o final de Game of Thrones tende a ser o mesmo final dos livros, não será, não é para ser. E um ponto, mas aqui o Martin dá uma revelação importante. Se o Jon Snow era o personagem que mais fazia sentido continuar na série de TV, dá a entender que o final do Jon é provavelmente um dos mais parecidos com um dos livros. O que, na minha opinião, sempre fez sentido também. É outro ponto que eu já trazia com alguma frequência aqui no canal, a ideia de que o final do Jon, pelo menos essa questão de ele viver junto com o povo livre, ou com o que restou da Patrulha da Noite, ou com o que restou do povo livre, fazia muito sentido. Porque o Jon Snow nunca teve um lugar para si no mundo, ele nunca foi bem aceito, o único lugar que ele realmente conseguiu se encontrar foi ou ali na Patrulha, como Lorde Comandante, ou com o povo livre, que em determinado momento aceitou ele. Então o Jon viver com essa galera faz muito sentido. Fora que tem esse tom de não ser o final feliz pro Jon, que poderia ser rei do norte, poderia ser rei de Westeros, não poderia, mas enfim, que tem sangue real pelo Rhaegar e tudo mais, seria algo interessante do Jon acabar, na verdade, com os mais excluídos desse mundo, né, que é o povo livre e a Patrulha da Noite. E esse seria o final dele, seria o final agridoce que o Martin sempre fala. Então, eu acredito que, de fato, o Martin confirma aqui que o final do Jon, de viver isolado do restante da galera e viver com o povo livre, com a Patrulha, seja um dos finais da série que mais se aproxima com o final dos livros. Então, e vai ter mais uma personagem que a gente vai falar aqui pra frente, que segue essa mesma lógica, né, de talvez ter um final parecido. Mas, no geral, o Martin não quer concretizar o final da série, porque ele é substancialmente diferente do que ele planeja para os livros. O The Hollywood Reporter divulgou a notícia do projeto sobre a série do Jon Snow em 2022, mas omitiu detalhes da história para evitar spoilers. Kit Harington, trabalhando com 2 roteiristas da série dramática Gunpowder, estava interessado em criar uma história de Jon Snow vivendo sozinho como um homem destruído e com um transtorno de estresse pós-traumático. Depois de afugentar seu lobo gigante fantasma e jogar fora sua espada garra longa, Jon passou seu tempo construindo cabanas e as incendiando novamente. Harington também queria que Jon morresse e evitasse ser um herói. A história, em alguns aspectos, refletia as lutas pessoais de Harington, que entrou em reabilitação após uma experiência intensa de filmagens em Game of Thrones. Passei por algumas dificuldades de saúde mental, disse o ator. Acho que foi diretamente devido à natureza da série. A HBO achou a ideia do Jon Snow traumatizado muito deprimente e acabou descartando ela. Outro ponto que eu sempre trouxe aqui pro canal, que se fosse ter uma história do Jon Snow, ainda mais do jeito que eles falavam, que seria uma minissérie, provavelmente, né, uma temporada só. Se fosse o caso de ter uma série de Jon Snow, eu sempre trazia também que o que provavelmente seria abordado era o Jon Snow vivendo os fantasmas do passado dele, vivendo os sacrifícios que ele tinha feito, revivendo a morte da Daenerys, revivendo os traumas do passado e precisando lidar com isso lá pro norte da muralha, que foi onde deixaram ele no final de GOT. E aqui confirmado que esse era o plano mesmo, mas a HBO não gostou por ser muito deprimente. Ok, faz parte, faz sentido. Acho que seria realmente uma série que não estaria longe de agradar todo mundo, essa premissa. E eu lembro até que comentei que poderia ser parecido com um jogo que na época estava em alta, que era o Senua's Blade, se não me engano, que tem essa pegada, né, de uma personagem que é meio atormentada mentalmente, fica ouvindo vozes e tudo mais. Então ela tem uma jornada que ela precisa seguir, mas ela fica sempre atormentada por esses traumas. E eu acho que eu comentei em determinados vídeos que provavelmente essa seria a pegada do Jon Snow. Ele cumpriu alguma missão, provavelmente, durante a temporada, mas o tempo todo sendo atormentado por esses traumas do passado. No entanto, nos últimos dias, fontes afirmaram que um novo roteirista, Koch Dang-Tran, de Drops of God, foi contratado para reviver a ideia de uma sequência de Game of Thrones. Embora a história ainda esteja sendo desenvolvida, uma possibilidade é transferir o drama para a Terra de Essos, com sua atmosfera mediterrânea, e adicionar outra personagem icônica e muito popular, Arya Stark, interpretada por Maisie Williams em Game of Thrones. Este projeto ainda está em fase inicial de desenvolvimento e a HBO está sendo naturalmente bastante cautelosa ao lidar com ele. Estamos muito interessados e animados com a possibilidade de uma sequência, mas também cientes do alto nível de qualidade que precisa ser alcançado, disse uma fonte interna. Nenhum ator foi confirmado ainda, e contratar Harington, em particular, provavelmente seria muito difícil. Recentemente, o ator declarou que não quer nem chegar perto de Jon Snow novamente. Martin afirma não poder confirmar ou comentar projetos em desenvolvimento. Nenhum dos títulos, porém, é tão delicado quanto Martin falando sobre uma série que todos já conhecem, House of the Dragon. Bom, pausa antes da gente ir para House of the Dragon. Série da Arya.
Já falamos sobre isso aqui no canal também, porque recentemente, um dos últimos posts que o Martin fez no blog dele, lá por meados de 2025, foi falando sobre uma tour que ele fez ali pela Europa. Ele já estava há muito tempo comentando dessa tour, que foi de 2024, na verdade. E um dos momentos da tour, ele se encontrou com a Maisie Williams e falou que tinha um projeto novo em relação a ela. E aí já começou-se a vazar e se especular uma possível série da Arya, justamente para substituir a série do Jon Snow. Então eu já falei sobre isso num vídeo aqui no canal, algum desses vídeos que eu falo de notícias do Martin, tem a playlist de notícias aí, você pode conferir. Uma série da Arya, e também falo sobre a série da Conquista. Acho que é um vídeo que eu falo sobre as duas coisas. Série da Arya, não gosto muito da ideia, né? Não sou um grande fã da Arya como personagem como todo. A Arya da série, ainda por cima, não gosto muito. Pra mim, isso também indica que a HBO quer realmente fazer dinheiro, porque tem histórias mais fáceis, né, narrativamente de adaptar do universo que elas poderiam focar, como a própria Rebelião do Robert, mas eles preferem ir para a continuação de Game of Thrones, porque provavelmente trazer os atores antigos, retomar o título Game of Thrones, faria uma repercussão muito grande. Então acho que é disso que a HBO tá atrás. Não gosto muito da ideia, acho meio ruim, ainda mais que é aquela coisa, né? Você fica mexendo em merda, vai feder cada vez mais. E é assim que eu penso do final de Game of Thrones. Fora que, enfim, não sei, né? Eu acho que a única coisa que isso indica pra mim de interessante é que, da mesma forma que talvez continuar o final do Jon da série não fosse ok, porque talvez seja mais parecido do final dos livros dos personagens, talvez o da Arya também não seja tão diferente. E a ideia da Arya virar uma viajante no final dos livros também sempre foi uma possibilidade para os fãs, porque tem a questão da Elisa Farman, né? Tem uma ideia da Arya sempre ter sido exploradora, dela ter vivido, diferente do Jon, que só foi aceito na muralha e com o povo livre. A Arya tem uma história meio oposta. A Arya viveu em muitos lugares diferentes, ela é uma viajante. Ela teve muitas identidades diferentes em lugares diferentes. Então a Arya continuar a história como uma viajante também faz muito sentido. Então eu acho que também a ideia de um spin-off da Arya pode revelar que também o final dela em Game of Thrones é mais parecido com o final dela nos livros do que dos outros personagens. Talvez ela e o Jon sejam os personagens que tiveram os finais mais parecidos da série com os livros, apesar de a gente não ter de fato o final dos livros para confirmar. Bom, vamos para House of the Dragon agora. Intriga palacial. Eu tenho ego, disse Martin certa vez. Tendo entrevistado Martin quase uma dúzia de vezes ao longo dos anos, essa citação sempre me marcou, porque quase todos os criativos têm um ego, muitas vezes enorme, mas raramente são tão francos sobre isso. Já Martin sempre se mostra brutalmente honesto e sem medo de ser vulnerável. Ele também pode ficar muito frustrado com grosserias ou ofensas percebidas. A Warner Bros. Pode ser a dona legal de Westeros, mas o mundo ainda é criação de Martin e é compreensível que ele queira se sentir respeitado e envolvido. Martin sempre deixou algo bem claro. Ele acredita que as adaptações de livros, não apenas as suas, devem ser o mais fiéis possível. Martin não tem filhos e já disse que considera seus personagens como seus filhos. Se outro escritor quiser fazer uma mudança significativa em um de seus personagens, ou até mesmo removê-lo da história, ele quer saber o porquê e a razão precisa fazer sentido. O produtor executivo de Cavaleiro dos Sete Reinos, Ara Parker, diz que suspeita que a pressão exercida por Martin sobre a HBO e os produtores executivos para que respeitem sua visão sejam dos motivos pela qual essas séries fizeram tanto sucesso, e que o autor só trouxe benefícios. No meu primeiro encontro com George, antes mesmo de eu ser oficialmente contratado, prometi que não incluiria nada que ele não quisesse, mas nunca chegamos a esse ponto, diz Parker. Ele resistiu a muitas coisas. Eu simplesmente explico o motivo pelo qual eu quero fazer algo, e então ele me explica os motivos pelos quais sou um idiota. Sempre foi um pouco incerto exatamente quanta autoridade Martin tem sobre seus projetos na HBO. Às vezes, parece que nem ele mesmo tem essa noção. Quando perguntada sobre o nível de controle de Martin, Francisca Orsi, da HBO, ela responde: sempre valorizamos a opinião dele em relação aos roteiristas que contratamos, aos temas que abordamos para os novos spin-offs e ao desenvolvimento de cada projeto no universo de Game of Thrones. Mas criar, produzir e administrar uma série é uma tarefa gigantesca. Embora nos importemos muito com as perspectivas de George e de nossos showrunners, no fim das contas, tomamos as decisões que resultam na melhor série possível. Mentira, né? A gente sabe que isso não acontece, nem sempre foi a melhor série possível, não adianta fingir, né, Francisca Orsi? Mas que, de fato, criar, produzir e administrar uma série é uma tarefa gigantesca, potencialmente muito maior do que escrever um livro, é verdade. Então, acho que
o tamanho da série vai sempre envolver mudanças e nem sempre a opinião do autor que está prezando só pela história ou pela integridade da história, nem sempre isso vai ser atendido, né? Então faz parte. Mas que, no final das contas, sempre tomamos as decisões que resultam na melhor série possível, uma mentirada do caramba. Pergunta a Martin com cautela. Sei que você não pode falar muito sobre isso, mas eu estava me perguntando como seu relacionamento com o produtor executivo de House of the Dragon, Ryan Condal, ficou tão conturbado. É pior que rocha, diz Martin, com uma expressão de profunda tristeza. É péssimo. Sem entrar em detalhes que revelem a trama, as queixas de Martin sobre House of the Dragon decorrem de disputas sobre mudanças dos personagens de seu livro que impactam pontos-chave do enredo. Contratei o Ryan, diz Martin. Achei que Ryan e eu éramos parceiros, e fomos assim durante toda a primeira temporada. Eu li os primeiros rascunhos dos roteiros, dava sugestões, ele mudava algumas coisas, estava funcionando muito bem, pelo menos era o que eu pensava. Quando Ryan entrou em conflito com Miguel Sapochnik, coprodutor original de House of the Dragon, ele pediu o apoio de Martin na disputa e o obteve. Sapochnik deixou a série após a primeira temporada. Então, quando começamos a segunda temporada, ele basicamente parou de me ouvir, diz Martin. Eu dava sugestões e nada acontecia. Às vezes, ele explicava por que não estava fazendo algo. Outras vezes, ele me dizia, ok, sim, vou pensar nisso. A situação foi piorando cada vez mais e eu comecei a ficar cada vez mais irritado. Finalmente, chegou a um ponto em que a HBO me disse que eu deveria enviar todas as minhas sugestões para eles e eles repassariam as sugestões combinadas para o Ryan. Certa noite, em 2024, enquanto a segunda temporada estava no ar, Martin escreveu uma postagem em seu blog Cuidado com as Borboletas, na qual expôs publicamente algumas de suas queixas. Ao acordar na manhã seguinte, foi como se Martin tivesse desencadeado seu próprio casamento vermelho. Um executivo irritado da HBO ligou para o agente de Martin, que telefonou para o assistente de Martin, que removeu a postagem. Mas não antes que sites de entretenimento repercutissem os comentários de Martin. Eu teria postado de volta, mas aí eu pareceria um idiota, diz ele. E 80% das postagens eram elogios, mas não foi isso que as pessoas se concentraram. Bom, tem vídeo no canal aqui também sobre cuidado com as borboletas. A gente fez uma análise desse texto na época que ele foi publicado, antes dele ser tirado do ar, inclusive, se não me engano, no mesmo dia. O Martin, de fato, fazia muitas críticas a House of the Dragon, críticas válidas, e também fazia elogios à série, falava do desenvolvimento da série. Não era um texto super duro, mas era um texto que trazia críticas à narrativa de forma bastante contundente, a exclusão de personagens e tudo mais. E era óbvio que tinha sido tirado do ar por uma grande repercussão. Acho que especialmente porque a série ainda estava no ar. Se o Martin tivesse esperado a série terminar para fazer as postagens, eu acho que o lado negativo da repercussão por parte da HBO não teria acontecido, pelo menos não tão forte. Enfim, no entanto, a publicação deveria ser apenas a primeira parte de uma série de 6, detalhando os problemas do autor com House of the Dragon. Inclusive, essa é uma tristeza, porque eu queria muito ver todos os 6 posts do Martin falando mal de House of the Dragon, mas ele não fez, ele não continuou a publicação, uma pena, porque ele também trazia informações importantes no blog, né? Foi nesse Cuidado com as Borboletas que ele fala sobre a ideia dos dragões não voarem para muito longe da onde eles nascem, por isso que os dragões não se espalharam por Westeros, que os dragões não saem voando por aí, senão todas as casas teriam dragões e ovos de dragão. Ele fala sobre a ideia da conexão do dragão com a pessoa, de ser um laço único, e de que nem só Targaryens conseguiriam manter um dragão. Provavelmente ele detalharia mais essas coisas em postagens consecutivas, mas isso nunca aconteceu, uma pena. Martin diz que não pode falar mais nada além disso, mas fontes afirmam que o relacionamento entre Martin e Condal se deteriorou ainda mais e chegou ao limite durante uma chamada de vídeo com os produtores da série e alguns executivos da HBO. O objetivo da chamada era que Ryan Condal apresentasse sua visão para a terceira temporada da série. Após a apresentação de Condal, Martin detalhou suas inúmeras objeções e teria declarado: "Esta não é mais a minha história." Condon não comentou para este perfil, mas remeteu uma declaração que deu a outra revista no ano passado, a Entertainment Weekly, né? Fiz todo o possível para incluir George no processo de adaptação, de verdade.
mas, em certo ponto, ele simplesmente se recusou a reconhecer as questões práticas envolvidas de uma forma razoável. Só tenho que seguir em frente pelo bem da equipe, do elenco e da HBO, porque esse é meu trabalho. Só posso esperar que o George e eu possamos reencontrar essa harmonia algum dia. Vai ter um coitadismo aqui, tá? Após a polêmica chamada de Zoom, a HBO pediu a Martin que se afastasse completamente de House of the Dragon. Alguns meses depois, o autor foi reintegrado à equipe. Não posso falar sobre isso, diz Martin. George e Ryan discordaram sobre a direção da terceira temporada, disse uma fonte da HBO. Naquele momento ficou claro que o processo e a comunicação entre eles estavam comprometidos e precisavam ser reiniciados. Então, naturalmente, houve um período em que todos deram um passo para trás até que pudéssemos encontrar um novo caminho a seguir. Bom, eu fiz vídeos recentemente aqui no canal falando sobre não estar esperançoso com House of the Dragon, mas não estar otimista. Na verdade, eu falei que eu não estava otimista, mas que as perspectivas não eram boas, mas que eu não queria perder a esperança. Aparentemente, o rompimento do George com o Ryan Condal veio pela terceira temporada. Isso me parece muito negativo. O Martin falar abertamente numa call com várias pessoas da produção, esta não é mais a minha história, me parece grave. Então significa que vai ter umas mudanças bravas vindo aí. Isso já me deixa muito pessimista pro futuro de House of the Dragon. Dá a entender que depois dessa chamada, o Martin foi afastado pela HBO, provavelmente deu merda, eles voltou pro time, e aí sim, eles reiniciaram os processos de conversa, e talvez o Martin possa ter salvo algo da temporada a partir daí, mas eu não ficaria muito otimista. E eu acho, particularmente, que talvez o Ryan Condal seja o culpado dessa situação toda, pelo fato de que essa entrevista dá a entender que o Miguel Sapochnik, que inclusive é o cara que dirigiu a Batalha dos Bastardos, por exemplo, e era um cara importante e que parecia ser uma voz confiável até para o universo de Game of Thrones, saiu ali após a primeira temporada. E a gente não sabia porque ele tinha saído até agora. Na época ele fala que ele iria sair porque ele tinha outros projetos que eram prioridade. E aqui a gente vê que na verdade foi com uma divergência que o Miguel teve com o Ryan Condal. Então, o Ryan Condal primeiro brigou com o Miguel Sapochnik, depois brigou contra o Martin. Será que o Alecrim Dourado tá certo sempre? Não sei, o Martin me parece ser uma pessoa não exatamente tão fácil de se lidar quando o assunto são as histórias dele. Mas o fato do Ryan ter brigado primeiro com o Miguel e depois com o Martin me dá a impressão de que o problema aí dessa situação toda é o Ryan e que talvez ele esteja, não só o Martin tenha ego, mas que o próprio Ryan tenha um ego muito grande e que ele queira passar sua versão para a história acima da versão original da trama. Enfim. Agora vamos para a parte mais importante do vídeo. O inverno está chegando? Em agosto, Martin participava de um painel de autores da Worldcon quando uma fã fez uma pergunta incrivelmente grosseira. Martin geralmente gosta de eventos assim. Ele aprecia a interação com outros criativos e o encontro com fãs. Ele costuma autografar livros por horas, chegando a assinar milhares de exemplares. Martin observa que os fãs são sempre extremamente gentis quando ele os encontra pessoalmente. O painel da Worldcon estava respondendo a perguntas da plateia quando alguém perguntou a Martin se ele deixaria outro escritor terminar os ventos do inverno, porque, abre aspas, você não estará por aqui por muito mais tempo. A plateia vaiou. Martin sentiu como se estivesse levando um tapa. Quando foi ver as reações online, ficou consternado ao encontrar alguns fãs dizendo que ele merecia. Eles dizem, ele mentiu para nós, ele vai morrer logo, veja a idade dele, conta Martin. Mesmo agora, meses depois, o autor parece abalado. Eu realmente não precisava dessa merda, diz ele. Ninguém precisa dessa merda. Recentemente, Martin sofreu a perda de uma série de colegas romancistas que considerava amigos próximos. Howard Waldrop, Gardner Dozois, Victor Milan, John J. Miller, Edward Bryant e Numera Martin. Todos se foram, um após o outro. No ano passado, Martin se encontrou com um dos seus ídolos, Robert Redford, que também era produtor executivo de Dark Winds. Redford saiu da aposentadoria como ator para filmar uma breve participação especial na série com Martin. Na cena, os dois estão sentados diante de um tabuleiro de xadrez, e Redford improvisou uma fala. George, o mundo inteiro está esperando. Faça um movimento. Era uma piada metalinguística sobre o tempo que Martin levou para terminar Os Ventos do Inverno. Então, Redford também morreu. Sua cena de xadrez com Martin, como algo saído de O Sétimo Selo, foi sua última atuação. O que parece muito estranho, diz Martin. A obra-prima de Martin é indiscutivelmente A Tormenta de Espadas,
O livro, publicado em 2000, foi adaptado para a terceira e quarta temporada de Game of Thrones. É um romance brilhante e cheio de reviravoltas, com mais de 1000 páginas. E a leitura é como se Martin estivesse canalizando um rio de fogo. De alguma forma, Martin escreveu A Tormenta em apenas um ano. Na verdade foram 2, né? Mas tudo bem. A gente sabe disso pela biblioteca de Cushing, então não é só chatice da minha parte. Tem rascunhos que indicam que foram 2 anos. Já Os Ventos do Inverno, aqui de novo a tradução errou. Aqui, ó. Winter has taken him 14 and counting. 14 years, né? Então, aqui o Google Tradutor bugou. Então, já Os Ventos do Inverno levou 14 anos e continua. Eu também olho para trás e leio aquele livro, admite Martin, e não sei como consegui fazer em um ano. Martin afirma ter cerca de 1.100 páginas de manuscrito prontas. Ele também vem repetindo esse número há algum tempo. Há muito tempo ele atribui a culpa às inúmeras distrações que surgiram com a transição de escritor em tempo integral para produtor e celebridade. O sucesso de Game of Thrones foi ao mesmo tempo a melhor coisa que poderia ter acontecido a Martin e a pior coisa que poderia ter acontecido à melhor história que ele já escreveu. As raízes de Gelo e Fogo remontam à infância de Martin. Quando criança, ele tinha tartarugas de estimação. Quando elas começaram a morrer misteriosamente, ele inventou histórias sobre como as tartarugas eram rivais feudais que se matavam secretamente em planos sinistros. Depois, quando trabalhou em séries como A Bela e a Fera e um revival de Além da Imaginação, Martin se incomodou com a natureza censora e de baixo orçamento da TV dos anos 80, criticando mudanças absurdas, pura covardia, produtores com medo de qualquer coisa que fosse muito forte e qualquer coisa que pudesse ofender alguém. Ele escreveu Gelo e Fogo deliberadamente, para ser tão extenso e épico que seria inflamável. O resultado vendeu mais de 100 milhões de cópias. Hoje, Martin trabalha em Os Ventos do Inverno em sua antiga casa, que serve como escritório. Ele recentemente mudou sua residência principal para outra propriedade em Santa Fé, digitando em um computador DOS que não está conectado à internet. É um computador bem velhão. Eis o que acontece quando ele se senta para escrever. Abro o último capítulo em que estava trabalhando e penso, puta merda, isso não está muito bom. Então volto e reescrevo, ou decido, esse capítulo do Tyrion não está dando certo, então vou escrever um capítulo do Jon Snow. Mas, se não sou interrompido, o que acontece, pelo menos no passado, é que mais cedo ou mais tarde acabo me envolvendo com a escrita. Uma das questões é a complexidade narrativa. O quarto livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, O Festim dos Corvos, introduziu vários personagens novos e tramas importantes a uma história já bastante intrincada. Martin logo se viu alternando entre as perspectivas de 21 personagens com ponto de vista rivais, cada um com sua própria série de capítulos. Quando Game of Thrones chegou ao mesmo ponto narrativo, os produtores David Benioff e Dan Wales decidiram se concentrar principalmente nos personagens já estabelecidos, mas ainda assim tiveram dificuldades em entregar um desfecho que agradasse os fãs. Quando a pandemia começou, Martin tentou se isolar numa cabana na floresta para terminar Os Ventos. Foi um período prolífico, segundo ele, que resultou em muitos capítulos novos. Mas isso o afastou de sua companheira de longa data, Paris McBride. Eles se conheceram na década de 70 e se casaram em 2011. E até mesmo o esforço de Martin em isolamento forçado enfrentou problemas criativos. Escrevi um capítulo sobre Tyrion que adorei, ele relembra. Aí eu olhei para ele e pensei, não posso fazer isso, vai mudar o livro todo, vou transformar isso numa série de sonhos. Não, isso também não funciona. Pergunto a Martin se ele já considerou simplesmente desistir do livro. É sua vida, George, respondo. Você não precisa passá-la trabalhando em algo que lhe cause sofrimento. Que isso, ô entrevistador? Que isso, cara? Tá jogando contra? Tá maluco? Para com isso. Eu odiaria isso, diz Martin. Para mim seria um fracasso total. Quero terminar. Entregar o projeto a outro escritor, algo que alguns fãs têm pedido que ele faça, não vai acontecer, diz Martin. Também não existe um plano secreto para que outra pessoa assuma o projeto caso Martin seja atingido por um raio. Se isso acontecer, meu trabalho não estará terminado, afirma. Será como o mistério de Edwin Drood, em referência ao último romance inacabado de Charles Dickens. O quanto mais ele precisa percorrer, Martin é vago. Se eu acabar fazendo tudo o que está na minha cabeça, esse livro pode ser o mais longo da série.
Bom, o Martin, ele fala aqui, né? Eu acho que um dos pontos centrais é a ideia do desinteresse do Martin, né? A ideia de argumentos como a série ter tido um final muito parecido, isso está atrapalhando o Martin. Acho que essa entrevista aqui é mais do que suficiente para mostrar que ambas as coisas são mentiras. A ideia de que a série tem um final parecido, o Martin claramente fala aqui que não. E a ideia dele estar desinteressado com terminar claramente não é verdade. Acho que o texto todo e a continuação do que a gente vai ler aqui sobre os ventos do inverno dá muito a entender que os ventos do inverno está se tornando basicamente uma maldição na vida do Martin. Uma maldição com a qual ele está cansado, mas que ele precisa lidar de alguma forma. E eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, na conclusão, mas o ponto todo é que o Martin não se consegue ver livre de Os Ventos do Inverno. Eu acho que quando ele diz que ele precisa terminar, que se ele não terminasse seria um fracasso total, eu acho que é porque ele simplesmente não conseguiria viver com o livro atormentando ele. Então a ideia de desistir, de não terminar o livro, eu acho que é impensável para ele, porque seria uma maldição na vida dele não terminar. Ele precisa lidar com isso de alguma forma, tanto pela pressão externa, acho que quanto pela pressão interna, pela ótica de ver a história inacabada. Porque vamos pensar, nesse mesmo texto, o Martin falou que considera os personagens os filhos dele, já que ele não teve filhos, os personagens são seus filhos. Então, para cortar um personagem da série, precisa explicar o motivo. Tá, mas e para terminar o livro? Para deixar o personagem sem final? Então, não é seu filho? Você não precisa cuidar dele? Eu acho que se o Martin, de fato, vê os personagens como filhos, ele precisa terminar o livro, precisa terminar a escrita, não só porque vai ter muita pressão externa, não só pela própria paz de espírito que ele precisa alcançar e que ele parece tanto querer alcançar, que a gente vai falar mais pra frente, quanto pela ideia de que aquilo importa pra ele, aqueles personagens importam, então ele precisa dar o final pra eles, são seus filhos, Martin, você precisa cuidar dos seus filhos. Então eu acho que a ideia de que o Martin tá desinteressado na obra, que ele não quer mais terminar, eu acho que isso já se tornou impossível pra ele sabe que ele precisa terminar em algum momento. Até pela perturbação que não terminar segue gerando pra ele precisa lidar com isso. Um ponto muito interessante é que quando o Martin fala sobre o processo de escrita dele, ele fala que às vezes ele vai lá, escreve um capítulo do Tyrion, vê que não tá muito bom, daí decide mudar, vai para um capítulo do Jon Snow. Basicamente o Martin confirmou que o Jon Snow segue como o POV dos livros, porque se ele tá escrevendo capítulos do Jon Snow, é porque o Jon Snow tá vivo na história e vai ter capítulos, talvez capítulos dentro do Fantasma, e o Martin foi meio genérico, talvez, mas acho que foi uma escorregada aqui, e ele acabou revelando que o Jon Snow segue presente na história, quase uma confirmação direta, né, do que a gente já sabia, que o Jon Snow vai sobreviver, ou vai ser ressuscitado de alguma forma no próximo livro. Ele também fala sobre o tamanho, né, também fala sobre o problema das distrações e o tamanho do livro, a inclusão de novos povos ali do quarto livro. Na série da Biblioteca de Cushing, a gente analisou como foi o processo do Martin incluir novos povos, como a história foi crescendo, na verdade, desde o segundo livro, como muito do que o Martin provavelmente planejou do povo do quarto livro já vinha ali da época do terceiro, quando ele não encerra a história na trilogia e abre portas para uma sextologia, ele já estava pretendendo acrescentar personagens novos ali nos anos 2000, mas de fato o crescimento da obra se mostra como um problema. Então muita gente fala que o Martin não sabe como terminar a história. Eu não acho que a ideia de que ele não sabe como terminar no sentido que isso seja o grande problema, porque se ele é um escritor jardineiro, a ideia de ter um final em aberto nunca foi o dilema principal, e a ideia de não sei como terminar, só que faltam 2 livros. Então o problema de não saber como terminar a obra tem que ser pro 7º livro e não pro 6º. O 6º não é o final. Mas de fato o fato da obra ter ficado maior, ter mais personagens, ser mais complexo, isso a gente também já fala no canal há algum tempo, que é um peso pro Martin, é um dos motivos do atraso, e as distrações, que daí sim, os trabalhos paralelos que o Martin vem trabalhando e o fato de ter se tornado uma celebridade e ter tido mais oportunidades nos últimos anos, claro que isso também seria uma questão. Obviamente, não só com trabalhos como o Elden Ring, que ele participou, ou essa série Dark Winds, que ele é produtor, mas os filmes que ele fez em homenagem ao amigo dele, o Robert Waldrop, que morreu adaptando as histórias do Robert, provavelmente isso também foi um peso para o Martin. E isso atrasa também, e fora que a gente está vendo aqui nesse texto que ele também trabalhou paralelamente em Cavaleiro dos 7 Reinos e Fogo e Sangue parte 2, o que também adiaram. Na verdade, nesses 15 anos, o Martin publicou O Mundo de Gelo e Fogo nesse período, então já é um período que ele provavelmente não focou nos Ventos do Inverno e focou no grande livro, né, O Mundo de Gelo e Fogo, e também ele publicou em 2018 Fogo e Sangue parte 1. Então a gente já sabia, na verdade, se você olha para a publicação das crônicas, a gente já sabe que nesse período ele trabalhou em outras coisas
coisas para as próprias crônicas. E aparentemente continua fazendo isso. Ele fala aqui também sobre o fato de ter 1.100 páginas prontas, que é um número que o Martin já dá há algum tempo. Teve uma época que ele chegou a falar em 1.200 páginas. Ele fala também que esse deve ser o livro mais longo da série, o que também a gente já sabia, ele já tinha falado isso antes. O que eu acho que é importante ficar atento, porque muita gente olha essas 1.100 páginas e pensa, bom, não houve progresso nesse período. Mas eu acho que quando ele fala de 1.100 páginas prontas, é porque o grande dilema do Martin não é escrever, e sim reescrever. O Martin já fala isso há muito tempo, que ele não tem problema em acrescentar páginas. O problema dele é o processo longo que ele tem de reescrever essas páginas e de adicionar novos conteúdos ou editar esse trabalho de alguma forma. Incluir, excluir capítulos, reescrever capítulos e assim mudar a ordem dos capítulos e assim por diante. Então, a forma como o Martin trabalha reescrevendo e reescrevendo é o que atrasa ele. Ele sempre falou sobre isso também. Então, eu acho que quando ele diz que ele tem 1.100 páginas prontas, é no sentido de que são 1.100 páginas que ele não mexe mais. Eu acho que do período de 2022, que ele falou dessas 1.100 páginas até hoje, ele provavelmente já escreveu mais 500, mais 600, mais 700 páginas talvez. O ponto é que ele não terminou de editar e de reescrever essas novas 500, 600 páginas. E eu acho que é nesse processo que ele está agora. Se isso é bom, se isso é ruim, se isso é melhor, se isso é pior, não sei. Mas eu acho que vai revelar uma coisa que a gente também já fala aqui no canal há muito tempo, e que eu vou comentar também na conclusão do vídeo, que é a ideia de que o Martin pode terminar esse livro a hora que ele quiser. Basta ele decidir que está pronto. Porque não é mais uma questão de faltar material para escrever, que falta ele escrever algo a mais. É um trabalho dele olhar para esse final e decidir, tá pronto, não preciso mais reescrever nada. E que é esse problema que o Martin está enfrentando, que a gente vai e que tem a ver com o terceiro fator e talvez o principal fator do atraso, que eu vou falar mais pro final do vídeo. Vamos prosseguir aqui. Depois de perguntar repetidamente a Martin sobre os ventos do inverno, aparentemente mais do que ele gostaria, o autor fez o que faz de melhor, contou uma história. Em 75, Martin conheceu Frank Herbert, autor de Duna, em uma convenção literária e eles tomaram um drink juntos. O encontro aconteceu perto do fim da vida de Herbert, conta Martin. Herbert havia escrito muitos romances aclamados, mas tudo que os fãs pareciam querer mais era Duna. A editora de Herbert acabara de lhe oferecer um adiantamento modesto por uma história que ele queria escrever, ou 6 vezes esse valor por outro romance de Duna. Ele não gostava mais de Duna, e não queria escrever mais livros de Duna, diz Martin, mas ele se sentia preso pelo sucesso de Duna, então continuou escrevendo. Martin termina e espera. Pergunto, você se identifica com o que Herbert sentiu? Não estou necessariamente cansado do mundo de Gelo e Fogo, diz ele. Adoro o mundo e a construção do mundo. Mas sim, estou. Segura, a gente vai falar disso no final do vídeo. Talvez seja aqui o trecho mais chocante da entrevista, mas a gente vai falar sobre isso mais pro final da conclusão. Hoje não. Martin está esperando em frente à sua livraria por um carro que o levará para casa. Ao entrar na loja, as primeiras estantes estão repletas de obras publicadas por Martin. Mais do que você provavelmente imagina, especialmente se considerarmos as dezenas de antologias que ele editou, como a sua popular série Wild Cards. O espaço dedicado aos livros das Crônicas de Gelo e Fogo é talvez, sem surpresa, bastante pequeno. Um casal de fãs tinha acabado de presentear Martin com uma bengala personalizada deslumbrante, em formato de cabeça de dragão. Ele agradeceu e conversou um pouco com eles. Fico imaginando como ele se sentiu ao receber a bengala, ao receber uma bengala, mas melhor não perguntar. Os pensamentos de Martin se voltam, sem que ele os incite, para o final de Gelo e Fogo. Fica claro que os detalhes da conclusão de sua história, assim como grande parte da saga, permanecem incertos. Eu ia matar mais gente, ele pondera. Não as que eles mataram na série. Eles fizeram um final mais feliz. Eu não vejo um final feliz para Tyrion. Toda a trajetória dele tem sido trágica desde o início. Eu ia matar a Sansa, mas ela tem sido tão cativante na série, talvez eu a deixe viver. O carro do assistente dele está chegando. Pergunto o que ele vai fazer no Natal. Não sei, diz Martin. Acho que vou ficar em casa. Preciso escrever mais Dunk and Egg. Também está previsto outro livro de Fogo e Sangue. Acho que se eu conseguir me livrar de algumas dessas outras coisas, posso terminar Os Ventos do Inverno bem rápido. Deixaram claro para mim que Os Ventos do Inverno é a prioridade, mas não sei. Às vezes, não estou com vontade. Ele suspira. Estou muito atrasado em tudo. E aí termina a reportagem. Só uma última coisa antes da gente conversar sobre esse trecho final, que também é bastante emblemático. Ele não fala, não estou com vontade. Ele fala, eu não estou no clima para isso. Que eu acho que altera bastante o sentido da frase, né? Então ele fala, às vezes não estou no clima para isso. Bom, vamos conversar sobre esse trecho final, que traz
Muitas revelações, né? Começa com essa fala do Martin sobre o Frank Herbert, essa ideia sobre estar se sentindo preso. Eu acho que esse texto todo do Martin, toda essa entrevista que ele deu, tem muito o tom do Martin fazer um desabafo sobre como ele está se sentindo em relação a tudo isso das crônicas e do Martin mostrar que o final da série depende simplesmente dele decidir quando ele vai terminar. Mas eu acho que essa fala dele sobre o Frank Herbert estar preso à Duna e ele estar se sentindo preso às crônicas, revela muito sobre o Martin. Eu já comentei isso outras vezes aqui no canal, e isso não é novidade para muitos artistas. Eu também citei, quando o Martin fez um post no blog dele falando sobre as obras que ele estava adaptando do Robert Waldrop, sobre como toda vez que ele falava sobre isso, as pessoas só pediam os Ventos do Inverno, os Ventos do Inverno. Acho que o Martin já estava dando esses sinais sobre como ele se sente preso a escrita dos Ventos do Inverno e sobre como ele queria falar de outras coisas também, escrever outras coisas, e as pessoas não parecem nunca estar interessadas. E esse é um dilema que muitos artistas viveram, e, inclusive um dos meus escritores favoritos, Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, chegou a matar o Sherlock Holmes em um conto, justamente porque ele queria, o problema final, inclusive o nome do conto, é um spoiler talvez, mas um spoiler de mais de 100 anos, mas nesse conto ele queria matar o Sherlock Holmes justamente porque ele não queria mais publicar coisas de Sherlock Holmes. E a pressão foi tão grande que ele foi obrigado a trazer o Sherlock Holmes de volta em A Ciclista Solitária e voltar a publicar mais contos de Sherlock Holmes. Mas também era um dilema para o Sir Arthur Conan Doyle. Ele queria ser conhecido por outras histórias que ele escrevia, ele tinha uma questão de ser espírita e ele tinha textos mais voltados para o espiritismo que ele queria divulgar e todo mundo só queria Sherlock Holmes. Isso incomodava muito ele, atormentou ele durante toda a vida. E ele é só o exemplo literário que eu conheço, mas isso é uma coisa comum aos autores. E acho que é o que o Martin está sentindo. Por um lado, eu acho que tem muita culpa dele nisso, né? Afinal, se você está se sentindo preso de publicar, de escrever Os Ventos do Inverno, e você já escreveu tanto até agora, e você queria estar falando de outras coisas, escrevendo outras coisas, publique Os Ventos do Inverno, sabe? Encontre uma forma de publicar Os Ventos do Inverno, porque a demanda pelos Ventos do Inverno é legítima, porque o atraso é grande, porque as pessoas querem, e se você quer que as pessoas te ouçam falando sobre outras coisas, talvez você precisa dar algo que as pessoas querem também, porque a ideia de que as pessoas só querem Os Ventos do Inverno, meu Deus, o público só quer isso, não quer saber de outras coisas, não é culpa dos livros, não é culpa do público. Ninguém mandou você escrever uma série tão boa que entrou no clamor da galera. A vida não é justa, né? O Martin talvez esteja sentindo esse fato da vida não ser justa. Ele quer falar de mais coisas. E é engraçado, porque eu falo sobre isso aqui no canal, né? Sobre eu querer falar de mais coisas aqui. Mas, de fato, a vida não é justa, né? O Martin pode querer falar de outros assuntos, mas para fazer rir, para rir você tem que fazer rir. Então ele precisa entregar a parte do que o público quer. E aí ele vai encontrar mais respaldo para falar de outras coisas. Então, talvez esse sentimento de prisão seja muito mais culpa dele e dos atrasos dele do que necessariamente culpa do público. Eu acho que é impossível culpar o público pela demanda pelos Ventos do Inverno. É impossível. Eu acho que isso é irracional. O público gostar muito da sua obra e querer mais da sua obra, porque quando ele conta essa história do Frank Herbert, coloca o Frank Herbert como um coitado que escreveu Duna e, meu Deus, as pessoas só querem saber de Duna. Olha só que tristeza. Sendo que, pô, cara, você fez uma obra muito boa, as pessoas querem mais daquela obra, mas gostam só daquela, não gostam de outros assuntos. Faz parte, sabe? É do jogo, mas você tá num cenário muito privilegiado em que as pessoas ainda gostam de te ouvir e querem ler as coisas que você escreve de um determinado assunto, né? Então, eu acho que não dá pra apesar de dar pra entender o sentimento do autor em relação a isso, eu sinto isso aqui no canal, em muito menor escala, mas queria falar de outras coisas e sei que, por um lado, estou preso às crônicas, mas faz parte, é do jogo, né? E faz parte do capitalismo, né? De oferta e demanda. A lógica do capitalismo é o sistema que vivemos, é isso. Você lida com o sistema, pode tentar mudar, melhorar o sistema, mas tem que lidar com ele também de muitas formas. Então faz parte. E acho que o Martin ainda está num cenário muito mais privilegiado, em que ele poderia encontrar outras alternativas para continuar escrevendo as Crônicas de Gelo e Fogo e falar de outras obras, né? O Martin vive um cenário excepcional do atraso que foi ele mesmo que criou. Se ele já tivesse publicado Os Ventos do Inverno, se tivesse Um Sonho de Primavera, com certeza ele teria mais liberdade para escrever outras coisas. E até hoje em dia o Martin tem outras formas. Ele podia ter um pseudônimo, por exemplo, para escrever outros assuntos. Eu acho que também ele tem até mais alternativas do que o Frank Herbert tinha
O Frank Herbert provavelmente precisava do dinheiro da editora, desses adiantamentos que o Martin cita, então um adiantamento 6 vezes maior por Duna do que por qualquer outro livro que ele escrevesse fazia diferente. O Martin não tem esse problema, ele poderia publicar de forma independente outros assuntos se ele quisesse, mas, né, se ao longo dos anos também ele tivesse dado mais informações sobre os Ventos do Inverno, liberados mais capítulos, talvez, isso também tivesse funcionado. Então essa ideia do escritor totalmente torturado, eu acho que nesse sentido do clamor do público e de se sentir preso às crônicas, eu não consigo achar que o público é o culpado. Eu acho que aí a culpa é mais de como o Martin lidou com isso na sua carreira nos últimos 15 anos. Mas, por outro lado, eu acho que o terceiro fator que pesa pro Martin, isso faz parte, é o fator psicológico. Acho que o Martin está muito abalado psicologicamente, não necessariamente que ele está, talvez, deprimido, mas eu acho que todo esse atraso e a pressão... E assim, de novo, eu acho que o fã nunca é culpado por cobrar o livro. Né? Acho que nós, da comunidade, que desejamos os livros, que falamos sobre eles, e até podemos fazer uma certa pressão pelo livro, não somos os culpados. Mas a gente sabe que tem uma parte da internet que se passa. Se você ficar 5 minutos na internet, vendo o Reddit, vendo o Twitter, vendo o Instagram, você vai encontrar gente escrota, para qualquer assunto. Quanto mais exposto você é na internet, quanto mais um assunto é exposto na internet, mais escrotice atrai. Tem gente que é muito escrota na internet. E o Martin, por ser o segundo escritor mais popular dos Estados Unidos e um dos 3 mais populares do mundo, obviamente ele está muito exposto, ele recebe muita escrotidão. E o Martin é uma pessoa, ele é um ser humano, ele tem os erros e os acertos dele e ele é uma pessoa. E saúde mental não é brincadeira. Saúde mental é um bagulho sério, é um assunto sério. E o Martin provavelmente está sofrendo com essa pressão. Ah, mas é culpa dele, ele não escreve, não sei o quê. Foda-se, gente. Ele errou de não escrever, mas a pressão que vem em cima disso, do livro, e até a pressão de escrever um livro muito bom, influencia também. E a cabeça, muitas vezes, quando você tá com problemas de saúde mental, quando você tá vendo todos os seus amigos morrerem um após o outro, e isso pode deixar deprimido, não tem como racionalizar. E eu acho que o Martin está extremamente abalado. Acho que mentalmente ele está coringando em relação a pressão que é escrever Os Ventos do Inverno. Como eu disse, se tornou uma maldição para ele. Uma maldição que ele sabe que ele precisa terminar, que ele sabe que ele precisa escrever, mas ele está preso a isso ao mesmo tempo e talvez ele sinta muita pressão de como terminar. E a complexidade da obra e os outros trabalhos e oportunidades que aparecem, e ele não quer recusar porque ele quer participar, mas ao mesmo tempo segue Os Ventos do Inverno. Acho que isso se tornou uma maldição muito grande que ele não está dando conta de lidar. Esse texto me dá, acima de tudo, uma impressão de que o Martin não consegue lidar. E me parece muito que o Martin precisava de alguém na vida dele, algum amigo, para chegar nele e falar, cara, você precisa lidar melhor com isso, sabe? E talvez seja o que aconteceu, porque essa parte final do texto, quando ele fala sobre escrever, talvez tirar da frente primeiro Cavaleiro 7 Reinos e Fogo e Sangue parte 2, talvez seja uma mudança de estratégia. Talvez seja o Martin dando um passo atrás, um passo que vai ser muito criticado, mas de entregar algo do universo das crônicas para a parte dos fãs, e uma boa parte dos fãs vai acolher isso, e aí aliviar um pouco dessa pressão que ele está sentindo para poder finalmente finalizar Os Ventos do Inverno. Eu acho que um trecho que ele fala aqui que me pega muito é quando ele fala que se ele tirasse essas coisas das costas dele, se ele tirasse a pressão das costas dele, ele poderia terminar Os Ventos do Inverno muito logo, muito rápido. Então, isso fica muito claro que a questão não é uma questão de produtividade, de páginas a serem escritas, é uma questão psicológica. O Martin já poderia ter terminado esse livro, mas é a pressão, é um momento mental que ele está vivendo e tem vivido nos últimos anos, e que tem culpa de parte da comunidade que se excede, como essa moça que publicamente levanta, pega o microfone e fala na cara do cara, você vai morrer, deu seu livro para outra pessoa, como parte da comunidade que é extremamente tóxica, e como erros do próprio Martin também, que ao longo dos últimos anos não soube lidar com a comunidade, não soube entregar mais para a comunidade, e não soube também entender essa demanda que é legítima pelo livro, pela expectativa do livro, que tem a demanda que é legítima, e o Martin não soube entender isso, e acho que isso começou a se transformar num bolo na cabeça dele, e saúde mental, quando começa a ir mal, é ladeira abaixo, e é um poço sem fundo, que a pessoa só vai caindo, e eu acho que o Martin tá nessa espiral, tentando se salvar, tentando encontrar soluções, mas eu acho que a questão dos Ventos do Inverno é uma questão simplesmente dele decidir, e acho que tirar coisas das costas, como publicar talvez algum conto Cavaleiro dos 7 Reinos, publicar Fogo e Sangue parte 2, possam ser respostas para que ele consiga fazer isso mais rápido. E terminar o livro é uma questão de decisão dele.
mas eu acho que mostra que esse lado mental tá bravo. Agora, me surpreende também, para finalizar, um ponto dessa entrevista, que é o Martin falando sobre o final do Tyrion e da Sansa, né? Primeiro que ele fala que o final do Tyrion foi muito positivo na série, que ele não imagina um final feliz pro Tyrion, e que ele achou que o final da série foi muito feliz, olha só, e que ele iria matar mais pessoas do que no show. Então, pelo jeito, o final das crônicas está se mostrando mais sombrio do que o final de Game of Thrones. E é engraçado ele comentar do Tyrion, né? Ele deu basicamente um spoiler aqui do que o final do Tyrion vai ser ruim. E eu acho que é a primeira vez em muito tempo que o Martin fala mais abertamente dos planos que ele tem pros personagens, né? Falou aqui dos planos pro Tyrion, que é um personagem que deve ter um final trágico. E ele fala também que a Sansa iria morrer, mas que no show ele mudou de ideia. Então, para as pessoas que falam que o show influencia o Martin, tá aí, ó. O show influencia sim. Não é que influencia o Martin a estar atrasado nos Ventos do Inverno, mas acabou influenciando a visão dele sobre o personagem, que no caso da Sansa, que ele fala que iria morrer, mas ela foi tão bem recebida pelo público na série. Na verdade, ela não fala do público, né? Ele fala que ela foi tão appealing, né? Ela se destacou tanto com o destino dela da série que ele resolveu manter ela viva. Mas olha só, tudo que a gente tem até agora do 5º livro, na verdade, o destino da Sansa é morrer. E o Martin mudou de ideia. O que mais uma vez mostra como o final de Game of Thrones é aberto dos livros, né? O Martin sempre disse que é um escritor jardineiro, que ele tem ideias do final, mas que ele não concluiu nada. Então tá aqui mais uma prova. E faz tempo que o Martin não dá informações assim sobre o destino dos personagens. Bom, de novo, é uma entrevista que acho que ela não deixa a gente otimista, especialmente por conta desse peso que o Martin tem e por conta dessa declaração sobre talvez publicar Cavaleiros 7 Reinos e Fogo e Sangue antes. Geralmente o Martin sempre fala, não, primeiro os Ventos do Inverno, primeiros Ventos do Inverno é a prioridade. E aqui ele deixa claro que ele está repensando isso e que a opção dele hoje talvez seja publicar primeiro Cavaleiros 7 Reinos e Fogo e Sangue parte 2 e depois finalizar. Enfim, não sei o que pensar sobre isso ainda. Obviamente não, isso quase que destrói meu otimismo em relação aos Ventos do Inverno em 2026, mas ainda assim talvez signifique que a gente pode ter algum livro de Cavaleiros 7 Reinos ou Fogo e Sangue ainda finalizados e talvez publicados esse ano. Obviamente não é o que eu quero, mas é isso. Eu acho que quem acompanha aqui o canal e, como eu disse, faz parte das discussões e é uma pessoa madura, sabe que a gente não pode fazer nada sobre esse assunto. Sabe que sempre foi uma questão do Martin publicar quando ele decidiu publicar. E essa pressão ou ficar chiando na internet não iria adiantar o livro. E eu acho que muito pelo contrário, essa pressão dos fãs acabou atrasando os livros. Tá culpando os fãs. É o que aconteceu, tô sendo pragmático. A pressão acabou interferindo. É culpa dos fãs, é culpa do Martin? Sinceramente, não me interessa, eu só quero o livro. As pessoas também me veem muito como o grande fã do George R. Martin, defende o George R. Martin. Eu só quero meu livro e eu defendo as coisas que eu acredito serem verdades. Eu defendo os motivos do atraso que eu acho que são mais coerentes. Eu defendo as qualidades que o Martin tem como escritor. Eu defendo uma visão mais racional e menos emocionada sobre o atraso dos Ventos do Inverno. Que inclui reconhecer os defeitos que o Martin tem e apontar esses defeitos. Tá lá a série da Biblioteca de Cushing fazendo isso perfeitamente, como inclui também ver os contrapontos do outro lado, dos problemas que a pressão externa fez, da culpa da HBO, de separar o joio do trigo, do que é culpa do Martin do final de GOT, do que é culpa dos D&D e etc. Né? Tem gente que é só emocionada, tem gente que só quer extravasar o próprio ódio, quer que eu faça parte disso, quer que eu dê voz a essa frustração que a pessoa está sentindo por não ter o livro. Eu não vou fazer isso, eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para dar a minha opinião e dar os meus palpites do que eu acho que pode acontecer na história, das publicações dos livros, as minhas análises, opiniões sobre o desenvolvimento da história, das séries e assim por diante, trazer as notícias e opinar sobre as notícias, porque se for só para ter a notícia, você pode ler na fonte original, está disponível para todo mundo e hoje é muito fácil de traduzir. Mas eu tô aqui para dar a minha visão sobre o assunto e eu só quero o livro, sabe? Apesar do Martin ser a pessoa famosa, que eu acho que eu tenho mais proximidade, que eu tento conhecer mais porque eu gosto muito da história, o meu amor
pelas Crônicas de Gelo e Fogo é muito maior do que pelo meu amor pelo George R. R. Martin, infinitamente. Eu nem sei se eu tenho um amor pelo George R. R. Martin, pra falar bem a verdade. Eu gosto muito mais das crônicas, eu quero muito mais o livro, né? E eu acho que, de fato, essa pressão acabou, justa ou não, legítima, ou a pressão que é legítima e a que não é legítima, acabaram influenciando pro Martin ficar pior da cabeça, ele não soube lidar, e isso acarretou num atraso ainda maior. E por isso que eu acho que, no final das contas, a gente só pode esperar. Tipo, a única coisa que a gente pode fazer como fãs é decidir se a gente vai querer continuar esperando ou se a gente vai abandonar a obra, que também é uma decisão legítima. Você abandonar a história e não querer mais ter contato com ela porque não está terminado, é legítima. Mas eu acho que são as duas únicas opções racionais. Ou você aceita que vai estar pronto quando o Martin decidir que está pronto e aí ele vai publicar e é isso, ou você abandona a obra. Porque eu acho que o meio termo entre você ficar chiando na internet, continua acompanhando, mas fica só falando mal, que acontece com muita frequência aqui no canal, isso não faz nem bem pro Martin, não adianta os livros, me enche o saco quando você fica fazendo isso aqui no canal, e também só faz mal pra você, né? Porque diz o ditado budista que ódio é como beber veneno e esperar que o outro morra, né? Então, ficar destilando ódio pelo George R. R. Martin é como beber veneno, esperar que o Martin morra e que o livro seja publicado, né? Não vai acontecer. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo super longo. Eu não me adiantei em nada aqui. Quis ler ponto a ponto do texto, trazer todas as opiniões. E espero que vocês tenham gostado. Última coisa que eu ia comentar, esqueci, depois passou, mas eu vou falar para aproveitar para falar tudo. Que o Kit Harington, ele fala... ele deu uma entrevista recentemente, tá aqui no texto, né, que ele fala que ele não quer mais ter nada a ver com o Jon Snow. Achei babaquice do Kit Harington, tá? Achei que ele foi bem babaca aqui, porque claramente, desde o começo a gente sabia que era ele que estava liderando a série do Jon Snow, ele que parecia ser mais disposto a voltar para a série do Jon Snow, ele parecia ser mais empolgado para voltar para viver o personagem de Jon Snow. E aí, quando a série deu errado, agora eu não quero ter nada a ver. Não quero nunca mais voltar a Jon Snow, como se, não, Deus me livre voltar a reprisar Game of Thrones. Foi babaquinha, tá? Cuspiu no prato que comeu, tá? Eu acho que isso não é muito legal, não. Mas, enfim, faz parte. Seguimos aqui, então, com o canal. Hoje é pra sair o vídeo de Cavaleiro dos Sete Reinos. Vai ficar pro domingo, né? Uma introdução a Cavaleiro dos Sete Reinos. Espero que vocês gostem também. E é isso. Deixe seus comentários com respeito, carinho, né? Eu gosto de inscritos inteligentes. Comentário burro, eu excluo do canal e não leio também, quando eu vejo que é muito burro. Então, sejam inteligentes, sejam maduros, né? Sejam racionais e menos emocionais, sejam coerentes, né? Não precisa concordar, obviamente, com os meus pontos, nem nada, mas seja coerente, seja racional, seja maduro, por favor. E é isso, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve e até mais.